Mendonça quer dados sobre porta-vozes do Lula e Congresso do PT. O ministro André Mendonça, do TSE, determinou que o PT preserve e apresente as gravações e documentos do Congresso do partido em abril e do lançamento do projeto Porta-Voz do Lula em junho. Mendonça quer as informações para avaliar se houve uso irregular do fundo partidário, no primeiro caso, e promessa indevida de premiações e vantagens no segundo. Ou seja, não está fácil a vida para Lula, não. Além de tudo isso que a gente está discutindo até agora, ainda tem essa onda aí. Ó. Mendonça está obrigando o PT a preservar esses dados do Congresso, porta-voz e do Congresso do PT. Beleza. Tem mais. Além disso, outra porradinha aí para o governo Lula. Mendonça manda governo Lula abrir dados de gastos com publicidade. Ih, rapaz. O ministro André Mendonça, do TSE, determinou nessa terça que o governo Lula apresente em 10 dias a relação completa dos empenhos de publicidade institucionais feito entre 2023 e esse ano, ou seja, desde o início do governo até esse ano. A decisão atende parcialmente a uma representação do PL contra o presidente Lula e o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira. O ministro apontou que levantamentos realizados pelo partido mostram discrepâncias objetivas e valores expressivos que recomendam a requisição célere das informações oficiais, mas fez a ressalva que os elementos apresentados justificam o aprofundamento da apuração e não permitem, nesse momento, afirmar com segurança que o limite legal foi efetivamente ultrapassado. O que o Mendonça quer é saber quanto foi gasto, aonde, com quem e por quê. É isso que Mendonça quer. E o governo sempre escondeu. E Mendonça quer saber se está tudo certinho, tudo dentro da lei. Mais uma cacetada para Lula. Outra porradinha em Lula aqui. E dessa vez pelas mãos do Cássio. Em decisão sigilosa, Cássio dá 24 horas para a presidência tirar do ar postagens que exaltam Lula. Bom, como hoje é o dia 6, essa matéria do dia 4, isso já deve ter sido cumprido, né? Porque o cara deu 24 horas. Em decisão sigilosa, mas ela soube, né? O presidente do TSE, Cássio Nunes, deu 24 horas para a SECOM retirar do ar postagens do perfil Canal Gov que exaltam a figura do presidente e candidato à reeleição, Lula. O ministro também determinou que a SECOM de Lula se abstenha de divulgar novas publicações nesse sentido até o fim das eleições. Ou seja, é aquilo que foi denunciado anteriormente, que Lula estava utilizando os canais oficiais do governo para fazer propaganda dele, propaganda da campanha dele. E aí o Cássio Nunes mandou tirar todas as propagandas e que o governo proibiu o governo de botar novas. Ok? Isso, meu irmão, sempre rolou nas campanhas do PT. Sempre utilizaram a máquina pública para fazer propaganda para país. Sempre, não tem novidade nenhuma. Bom, continuando aqui, quero botar aqui um vídeo do... Vamos começar a falar do Flávio. Mas, para a gente falar do Flávio, eu quero introduzir lá ele, essa fala aqui do Caio Junqueira. É o Caio? Não, é o Caio. Olha o que o Caio fala sobre STF e Flávio, oposição, etc. Não, a minha percepção, apuração, análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se Flávio Bolsonaro ganhar, ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair é muito grande, tanto pela política no Senado, quanto por um desbalanceamento do jogo de forças hoje no Supremo, que o próximo presidente da República vai indicar
4 ministros do Supremo. Sim. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5. Né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra o Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo, a ala política, que a gente se acostumou a chamar, extremamente preocupada e acreditaria que atuando e operando justamente para tentar manter o status quo atual. Tiago, para terminar, eu tenho pouco tempo, não sei se você... eu sei que é constranger o convidado, pedir para ele ser breve, ainda mais com esse tipo de pergunta. Qual é o grau de preocupação das eleições no Supremo? De novo, quando Caio, é altíssima. Acho que a gente tem visto nos últimos dias muita atenção ao Senado, né, as corridas do Senado, uma série de candidatos existindo, inclusive candidatos que poderiam concorrer à reeleição. Um número, se não recorde, mas certamente um dos mais elevados em termos de desistência. A oposição tem hoje um caminho muito mais fácil para eleger uma bancada, se não uma maioria absoluta, algo muito próximo disso. Então, certamente, o futuro do Supremo passa, de certa maneira, não só por essas próprias investigações, né, e pela relação com a Polícia Federal, como a gente comentou agora há pouco, mas passa, sobretudo, por uma eleição que não é necessariamente da presidência da República, né, a eleição do Senado. E mesmo Lula ganhando em outubro, o Senado possivelmente não será um Senado tão amigável quanto tem sido nos últimos anos. O que, a risco, fará com que o receio do Supremo hoje não se encerre no dia 4 ou no dia 26 de outubro. Pois é, e eles falam isso com a maior naturalidade, né? A ala política do Supremo. Isso devia ser um escândalo em qualquer país do mundo, mesmo. Escândalo em qualquer país do mundo. Não existe ala política em Supremos Tribunais Federais. Os caras estão lá para julgar a Constituição e ponto. Mas o ponto do Caio é esse, né? O Supremo está articulando para que se faça o menos possível de senadores, porque eles temem que a oposição tenha a maioria absoluta ou perto disso. Vai ter, e vai ter a maioria absoluta. Porque o PL está pensando em fazer 1/3 do Senado. Já é muito. Né? 1/3 do Senado, mas não é suficiente para impeachment. Mas se juntar com o Centrão, tem mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Bom, falar do Flávio, falar um pouquinho de Minas também, né? Que agora, finalmente, nós temos um candidato lá em Minas Gerais, um palanque para o Flávio. Flávio Bolsonaro anuncia ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, como candidato do PL ao governo de Minas. O senador Flávio Bolsonaro anunciou o empresário Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas, como candidato do PL para o governo mineiro. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais. A escolha do PL por uma candidatura própria ocorre após a definição pelos republicanos de que o senador Cleitinho Azevedo não será candidato. Vou botar o vídeo do Flávio e ainda vou falar do Cleitinho hoje aqui, porque a parada do Cleitinho está uma novela eletrizante. Eletrizante. Mas vou botar aqui o vídeo do nosso amigo Flávio. Fala, Minas Gerais, Flávio Bolsonaro aqui. Estou com um grande amigo. De futuro para os mineiros e para os brasileiros. Vamos juntos transformar o Brasil. Aguardamos Cleitinho no nosso palanque
Desejamos a ele o melhor nesse momento de transição que ele passa, nesse momento difícil de luto, e estaremos sempre aí ao lado daqueles que são porta-vozes da população mineira. Então, agradeço muito a confiança e seremos, com certeza, uma chapa de fora, Minas Gerais. Bom, você viu que o próprio Roscoe, ele falou de Cleitinho 2 vezes. E por que eu estou falando que é uma novela do Cleitinho? Porque um dia Cleitinho não quer. No dia seguinte, não tinha dado 24 horas, ele disse que queria. E o Republicanos falou, pô, meu irmão, não dá, né, brother? A gente já decidiu que não vai ter candidato. O Republicanos. Aí agora, eu abro o Globo e vejo isso aqui. Me explique, me entende. Alguém me explique isso aqui. Presidente do Republicanos de Minas ameaça entrar na justiça para Cleitinho concorrer ao governo. Pô, meu irmão, olha, eu sempre falo aqui, política de Minas é uma parada complicada de entender, mas está ficando esquizofrênica. A política de Minas está virando caso psiquiátrico. Precisa ser estudado essa parada aí. O presidente do Republicanos de Minas Gerais e deputado federal, Euclides Petersen, ameaça romper com o presidente do partido, o também deputado federal Marcos Pereira, devido ao imbróglio envolvendo a candidatura do senador Cleitinho ao governo do estado. Petersen disse a interlocutores que pretende acionar a justiça para que o aliado possa concorrer ao Palácio da Liberdade. Esse é mais um episódio das indas e vindas de Cleitinho sobre a disputa do governo de Minas. Ó, tá aqui, ó. Aqui é Petersen na esquerda, é esse cara aqui. Aqui é o Marquinhos Censura do Republicanos e Cleitinho. Aqui, essa foto foi tirada no dia que Cleitinho chorou e disse que não queria ser candidato. Esse maluco aqui apoiou, o Petersen disse que não ia ser candidato, o Marquinhos Censura também disse que não ia ser candidato, e o Cleitinho chorou, certo? Agora, esse cara aqui, o Petersen, vai entrar na justiça contra o partido para pedir que Cleitinho saia candidato. Você consegue entender um barulho desse? Primeiro que quem decide não é tá me faltando a palavra aqui. Não é o PR regional. Quem decide é o PR nacional. Né? O PR regional, claro que ele tem a região dele, ele sabe quem é o melhor. Mas se o PR nacional disser não quer, se a executiva nacional, melhor dizendo, disser que não, é não e acabou. Quem manda no partido é o presidente do partido. O presidente do partido nacional. Quem manda no partido não é o Petersen, que é o presidente do PR lá em Minas. Então, meu irmão, samba do crioulo doido, meu brother. Samba do crioulo doido. É assim, ó. Vai, não vai, vai, não vai, vai. Ou não vai. Então, assim, ninguém sabe. Então, não sei como é que vai fazer. E outra, Cleitinho, vamos supor que o PR, que eu duvido, mas vamos supor que o PR volte atrás. O Flávio vai fazer o que com o Roscoe? Vai jogar no lixo? Não vai, né, brother? O PL já tem candidato. É uma doideira da porra, meu. Não dá para entender essas maluquices. Bom, e só para falar rapidamente aqui de Minas, essa notícia já tem uns 2 ou 3 dias, eu não tinha comentado, mas já que a gente tá falando de Minas, a gente já juntou o bololô todo aí. Aí, ó. Eduardo Girão, também do Novo, será vice de Zema. Porra, Girão. Porra, Girão. Vai ser vice de Zema, rapaz? Não vai sair mais para governador, não, meu filho? O candidato a vice na chapa de Zema na disputa à presidência da República será o senador Eduardo Girão, do mesmo partido. A decisão foi confirmada na tarde dessa terça pela sigla. Será, portanto, uma chapa puro sangue do Novo que não conseguiu fechar alianças. Após tratativas internas, Zema e o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, concluíram que Girão é a melhor opção para caminhar em busca de um Brasil melhor, disse o Novo em nota oficial. Pois é. Então é isso. Minas, vocês são enrolados demais, brother. Vocês são enrolados demais. Girão, se eu não estou enganado, era o candidato ao governo, né? Era candidato a governador.
não quer sair ele disse isso para mim. Ele me ligou na semana passada. Ele falou para mim, Didi, a gente conversou bastante e ele me disse o seguinte: não vou sair candidato à reeleição porque eu sou contra a reeleição. E eu entendo. É o princípio dele, para mim tá tudo certo. Quem sou eu para te dizer ao cara o que é que ele tem que fazer da vida dele? Mas sairia o governo. E agora ela abandonou o governo e vai para essa roubada aí. Ele não iria ganhar o governo do Ceará, né? Vamos combinar. Ele não ia para lugar nenhum no governo do Ceará. Não ia. E continua não indo para lugar nenhum como vice de Zema. É sair do nada para lugar nenhum, mas aí é a opção dele, é ele que sabe da vida dele. Se eu fosse o Girão, se eu, Didi, fosse o Girão, eu ia para reeleição mesmo. Ia para reeleição. Tá difícil no Ceará? Tá. Mas eu iria para reeleição. Mas ele não quis. Então ele vai perder. Perderia para governador e perderá como vice de Zema. Aí é com ele. Bom, e agora, voltando aqui a falar do nosso amigo Flávio, só fiz esse parêntese aí sobre Minas, porque Flávio já tem palanque em Minas, pelo menos isso. Não tinha nenhum, até anteontem. Não tinha nenhum. Agora a gente já tem um. Né? Já que o idiota do Cleitinho ficou no chove e não molha. Líder das pesquisas, jogou o governo do estado fora, na lata do lixo. Eu nunca vi isso na minha vida. Desde que eu acompanho política, nunca vi. Bom, aí o Flávio... Galera, eu quero pedir uma coisa para vocês. Sinceramente, Flávio só tem a gente. Se a gente não pegar os vídeos de Flávio e divulgar, os deputags não vão fazer. Como não estão fazendo. Basta você entrar nas páginas, nas redes sociais dos deputags que um ou outro divulga Flávio. Então você tem que divulgar. E esse vídeo é fundamental porque aqui ele fala das propostas dele. Então eu vou pedir a você que entre no Instagram do Flávio, entre no X do Flávio e reposte esse vídeo aqui que eu vou mostrar. Ele diz, ó: você conhece minhas propostas? Ainda não? Aqui vão algumas. Tesouraço em tudo que atrasa a sua vida, reduzir a alíquota de IOF para os níveis de 2022, zerar o imposto de importação de petróleo, rever o imposto seletivo para ultraprocessados, rever o arcabouço fiscal, classificar facções como narcoterroristas, redução da maioridade penal, castração química, acabar com a reeleição. Se você já conhecer essas propostas, publica um emoji da bandeira do Brasil nos comentários. Se não conhecia, compartilha. Vamos ouvir. Quais são as 3 primeiras medidas que o senhor adotaria para favorecer o ambiente de negócio? Só 3? Eu vou promover um tesouraço, um corte, uma desregulamentação, redução do IOF para valores de 2022. Nós vamos oferecer na palma da mão uma esteira de serviço com inteligência artificial. Eu vou zerar o imposto de exportação de petróleo. O programa Minha Primeira Empresa, quero no mínimo a redução de 10 ministérios, podendo chegar a 25. Eu vou fazer um grande programa de concessões, especial na parte de infraestrutura, rever o arcabouço fiscal, tratar integrantes de facções criminosas, narcoterroristas, como PCC, Comando Vermelho e milícias, como terroristas, que oferecer o voucher para essas mães. A internet vai ser infraestrutura. Rapaz, não posso ver esse cara não, que me dá uma saudade da Zorra, bro. Me dá uma saudade da Zorra quando eu vejo esse galego. Mas enfim, rápido, um vídeo de 56 segundos, você pode distribuir aí para suas redes sociais, para as pessoas saberem quais são as propostas do Flávio. Rápido, dinâmico e caceteiro. Todo mundo entende o que ele falou aí. Certo? Então faça isso, vá lá no Instagram dele, divulgue, vá lá no X dele, divulgue. Faça como eu faço. E eu vejo até pouca gente fazer, viu? Quando eu digo pouca gente, eu não estou nem falando dos intergalácticos e dos deputeg, não. Estou falando de gente que você assiste aí todo dia, que se bate no peito e diz que é bolsonarista. Vai lá na rede social dele, vê se ele está divulgando o Flávio. Eu tô. Pode ir na minha lá. Pode ir na minha. Eu não uso muito o Instagram, não. Eu uso mais o X. Pode ir lá no meu X que você vai ver. Bom, aí quero falar do senhor Gaspar. É o vice. PGR pede à Polícia Federal diligências sobre denúncia contra vice de Flávio.
A PGR pediu à PF antes de se posicionar sobre o pedido de abertura de inquérito para investigar o deputado Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio, por suposto crime de violação de vulnerável. Galera, esses caras são canalhas demais. Demais. A PGR não estava nem aí para o Gaspar, nem aí. Bastou o cara ser anunciado no dia seguinte, a PGR mandou a Polícia Federal investigar aquela maluquice da violação, que todo mundo sabe que não aconteceu. Todo mundo sabe que aquilo ali foi uma farsa, ungida pela Simone Trambique e pelo cheirador de pó. Todo mundo sabe disso. Aí vem a PGR para sacanear, vai mandar investigar isso. Bom, sabe aquela história de quem não deve não teme? Pode investigar, irmão. Pode investigar. Isso aí não vai poder virar inquérito e processo em lugar nenhum do mundo. O próprio Gaspar foi fazer o exame de DNA, a suposta vítima saiu em defesa do Gaspar. Ou seja, é perseguição política pura e simples. É o aparelhamento, é a instrumentalização da PGR para fins políticos para ajudar Lula. É disso que se trata. Instrumentalização da PGR como arma jurídica política para ajudar Lula. O que é um absurdo o Paulo Gonet se prestar um papel desse. Tudo bem que ele é capacho do STF, de Gilmar, de Moraes, tudo bem, a gente sabe disso. Mas, pô, tá longe demais, man. Tá indo longe demais. Se o cara não fosse anunciado como vice, ninguém ia falar dele jamais. A PGR jamais iria abrir nenhuma investigação. Não ia pedir para a Polícia Federal falar do Gaspar nunca. Mas só porque ele foi anunciado, e numa coisa que todo mundo sabe que não aconteceu, vai mandar investigar. Aí, olha só, ontem a Folha... Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu acabei de me lembrar uma parada aqui. Acabei de me lembrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê, meu Deus? Aqui, vamos lá. Ontem, a Folha de São Paulo disse que o Gaspar estava envolvido nessa parada aí da violação. Aí hoje, a Folha diz o seguinte, ó, erramos. O deputado Alfredo Gaspar não é investigado no STF sob acusação de violação de vulnerável, como afirmado em versão anterior do texto. A investigação foi pedida pela Polícia Federal, mas ainda não houve decisão da Corte. Porque ontem a Folha afirmou com todas as letras que ele era investigado pelo STF. Aí tomou uma checada, uma nota da comunidade, lá no X, e aí ela teve que fazer essa retratação pífia aí. Aí ontem, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, ontem, a Andresa Matais escreveu o seguinte, ó. A escolha... Rapaz, essa câmera já foi boa, bro. Hoje em dia ela tá cansada, eu acho. A escolha de Alfredo Gaspar como vice de Flávio não deve durar até a meia-noite. Isso foi o que a Andresa Matais disse ontem. Que não iria durar até meia-noite. Aí eu escrevi aqui. E aí, Andresa, já passou da meia-noite, mas sua falta de vergonha na cara não passa nunca. Ou seja, começou o assassinato de reputação aí contra o Alfredo Gaspar. A gente sabe que é assim que eles funcionam, é assim que eles agem, né? Mas começou cedo demais. Bom, continuando aqui, falando ainda do Alfredo Gaspar. Vou botar aqui um videozinho dele. Ele próprio publicou ontem, né? Galera, siga o Alfredo Gaspar nas redes. Pô. Tá bombando a rede do cara. Existem missões que não escolhemos. Elas nos escolhem. Com humildade, coragem e fé em Deus, sigo agora uma nova missão. Ajudar a reconstruir o Brasil, defender os valores em que acredito e lutar por um futuro melhor para todos. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado. Todo nome carrega uma história. Antes do reconhecimento, existem escolhas.
decisões e enfrentamentos que revelam quem está preparado para uma missão. Alguns são escolhidos pelo destino, outros pela coragem que já provaram ter. Ele foi o homem que colocou Lulinha na mira da justiça. Indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa. E hoje foi o nome escolhido por Flávio Bolsonaro para vice na disputa pela presidência da República. Tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar. Eu acredito no Nordeste. O Nordeste é a solução desse Brasil. Pois é, o homem botou para torar em cima de Lulinha. E é um grande nome, sim, para a vice-presidência. Aí olha o que a galera lá no William Vac e o Caio Junqueira estavam comentando. Está feita uma boa escolha? É uma escolha que já deu certo. Em 2018, Uma escolha que já deu certo. Tá falando do Gaspar. essa escolha deu certo. Agora, 2018 era a esteira da Lava Jato, esse assunto estava em alta. Eu tendo a acreditar que, tanto quanto essa opção, o custo de vida, a aprovação do governo Lula, as pessoas quererem decidir se querem mais 4 anos de Lula ou não, ela tende a se equiparar ou até mesmo a prevalecer, o bolso, né? Mas é uma escolha que já foi bem sucedida pelo bolsonarismo e que o petismo tem dificuldade, já visto o espanto que eles estão, né, tentando se reorganizar, menos por causa do Lulinha, mas mais por causa do Marcola. O Marcola pegou ali em cheio, coração do Palácio do Planalto, e ainda estão tentando se movimentar para sair dessa. Eles têm medo desse assunto. Lula e Alcolumbre se reuniram na noite da última terça-feira na casa de Alexandre de Moraes, em Brasília. Moraes e Cristiano Zanin, também do Supremo, costuraram um encontro entre os dois líderes políticos que há meses não se falavam. Relatos feitos à CNN dão conta de que tanto Lula quanto Alcolumbre expuseram mágoas, mas saíram da reunião com a impressão de jogo zerado. O jantar durou cerca de 3 horas. O sucesso dos ministros do STF em colocar Lula e Alcolumbre na mesma mesa para conversar mostra a influência e o poder de articulação dos magistrados. Por que o STF triunfa onde a política tradicional não consegue? Que é pôr o executivo, o presidente do executivo com o presidente do legislativo conversando sobre coisas da política. Primeiro que eles não precisam de voto, né? Segundo, porque não tem ninguém para julgá-los. Então isso gera uma proteção maior ali nessa movimentação, que obviamente não deveria existir, né? Não deveria ter esse tipo de articulação. Isso não é visto em outras democracias. Aquilo que a gente já estava batendo na tecla aqui, né? Essa articulação aí de Moraes e outros, Zanin, como ministro da Suprema Corte, para juntar de novo Lula e Alcolumbre, é para salvar todo mundo. Eles não estão juntando os dois porque eles são gente boa e eles querem o progresso do Brasil, para que o executivo se dê bem com o legislativo. Não, está todo mundo ali no mesmo barco, meu irmãozinho. Todo mundo querendo se salvar. Como? Dificultando a eleição de Flávio e também uma bancada de senadores. É disso que se trata. Mas vamos continuar aqui. Porque tem muita coisa, bro. Tem muita coisa. Hoje eu disse para vocês que eu quero zerar a pauta aqui. Então vamos lá. A maioria dos brasileiros diz que segurança era melhor em 2022. Quem era o presidente em 2022 mesmo? A segurança pública desponta como um dos principais focos de insatisfação dos brasileiros às vésperas da campanha eleitoral de 2026. Pesquisa inédita da BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra que em todas as regiões do país predomina a percepção de que a situação piorou em relação a 2022. Percepção! Você tem a percepção de que a situação piorou. Não é um fato concreto da realidade, não. Tá certo. É Lauro Jardim, né? No Consolidado Nacional, 47% dos entrevistados afirmam que sua família estava mais segura há 4 anos, enquanto 32% avaliam que o cenário atual é melhor. Outros 17% dizem que não houve mudança na segurança pública e 4% não souberam ou preferiram não responder. Gente, 32%, que é justamente aquela fatia que é da sociedade que é petista, 30%, 32% avaliam que o cenário de segurança pública é melhor agora.
do que em 2022, você só pode estar maluco. Só pode estar maluco ou então só entrevistou petista. Mas 47% acha que 2022 era melhor. Por que é que eu trouxe o tema da segurança pública? Porque o nosso vice-presidente é promotor de justiça, procurador-geral de justiça de Alagoas, secretário de segurança pública, deputado federal. Foi relator da CPI e do INSS e não baixei a cabeça, não negociei e não aceitei a blindagem de ninguém. Ou seja, de segurança pública o cara entende, né, pô? De segurança pública o cara entende. Pode gostar ou não gostar, mas o cara entende do riscado. E aqui vou botar um videozinho do Eduardo com o Gaspar. Meus amigos, estou aqui nos Estados Unidos recebendo essa pessoa que coisa de umas 2, 3 semanas atrás eu liguei para ele para chegar lá e falar, cara, muito obrigado pelo seu trabalho ali dentro da CPI, expondo tudo o que aconteceu com relação, principalmente, né, no INSS, um desvio bilionário. Você já começa a imaginar, né, quanto interesse que não tem por trás disso. Então é um cara que se mostrou corajoso, valente e fazendo o certo, fazendo o lado do justo. Então quem está gravando esse vídeo aqui fui eu que pedi para ele. Obrigado pelo seu trabalho, Alfredo Gaspar. Eduardo, eu é que agradeço, além da admiração e respeito, eu também querer a você, mas quero dizer ao Brasil, ó, minha gente, isso aqui é um perseguido político, está vivenciando na pele o que é uma perseguição. É fácil criticar lá do Brasil, agora venha morar longe de todos e de tudo, da sua pátria, para continuar defendendo o ideal. Eu sei o que é Eduardo, da sua esposa e seus filhos estão passando. Eduardo, a minha solidariedade e a minha torcida e a minha luta, assim como milhões de brasileiros, para o Brasil voltar a ser uma terra de esperança. E você, com certeza, tem dado a sua cota pessoal com muito sacrifício. Deus te abençoe e a sua família. Aguenta firme. Agora eu vou fazer o pedido, hein? Me ajuda em 2027 a tomar uma praia ali na Praia do Gunga. Bota a Michela para nós. A Lagoa lhe recebe como sempre lhe recebeu, de braços abertos. Um abraço, fique com Deus. Fazer só falando o número agora. Bom, vocês viram aí, né? O encontro lá nos Estados Unidos. Bom, galera, vamos continuar aqui. Tem muita coisa para a gente falar. Quero comentar aqui sobre o imbróglio que está rolando entre Brasil e Estados Unidos. Tem umas novidades aí que eu acho que vocês vão gostar. A primeira, acho que vocês já sabem, vocês são muito bem informados. Embaixadora ficará nos Estados Unidos após visto revogado, diz ministro de Lula. O governo Lula decidiu manter a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, em Washington, mesmo após ela ter o visto revogado pelo governo de Donald Trump. A informação foi confirmada à coluna pelo ministro da SECOM, Sidônio Palmeira. Segundo ele, o chanceler Mauro Vieira já conversou com Viotti. Galera, tem o seguinte, né? O governo americano permitiu que ela continuasse lá, não tem problema, ela pode ficar lá. Só que, se ela sair, ela não volta mais. Ela não tem visto. Se ela sair do território americano, ela não volta mais. A não ser que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil seja aceito logo. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Continuando, o Cachaça disse o seguinte. Lula diz que revogação do visto de embaixadora foi irresponsável. Como sempre, né, com as bravatas dele, tirando aquela onda que ele gosta de tirar. O presidente Lula afirmou nessa quarta que a decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti foi irresponsável e impensada. O petista ressaltou, porém, que não deve receber novos embaixadores até as eleições marcadas para outubro. Bom, você dizer que essa decisão foi irresponsável e impensada, alguém em sã consciência acha que os Estados Unidos tomariam uma decisão irresponsável e impensada? Eu acho que não. Acho que, inclusive, isso foi uma reciprocidade em relação a tudo que já aconteceu, que vocês sabem muito bem. Bom, nessa mesma entrevista que Lula deu aí, falando essas bravatas, ele falou que já tinha, antes de ter essa treta com a embaixadora, ele já tinha dito ao Itamaraty que ele não receberia mais nenhum embaixador. Que ele não vai receber mais nenhum embaixador até depois das eleições. Só vai receber depois das eleições.
Beleza, isso é o que ele diz, né? Mas como a gente não acredita em nada do que ele fala, não dá para acreditar. Aí, o Globo. Rara medida dos Estados Unidos direcionada à embaixadora brasileira é mais frequente contra países inimigos. Ou seja, o Brasil, então, é um país inimigo. Porque se é uma medida rara, e é, né? Você não dá o visto para o embaixador que já está lá. É uma medida rara. E se você só faz isso com o inimigo e fez com o Brasil, qual é o raciocínio lógico? Qual é o raciocínio lógico? Que o Brasil, amigo não é, né? Além de representar um gesto sem precedentes na relação bilateral entre os países, a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, é incomum por se tratar de um dos instrumentos pouco usados pelos americanos. Segundo especialistas consultados pela Globo, há diversos casos de expulsão de diplomatas, mas quase nunca de um país amigo, com status de embaixador e como forma de acelerar anseios de Washington. Isso é o que ele está falando. Isso é o que ele está falando. Bom, quais são os países? Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. E agora o Brasil. Estamos bem, né? Estamos bem na fita. Só amigo. Só gente boa. E é por isso que os americanos tiraram o visto da embaixadora. Aí vem o Caio Junqueira, que revela qual seria a verdadeira verdade do motivo de Washington. E é interessante. O grande receio que eu vejo do governo, acho que em todas essas tentativas que vem acontecendo, esses fatos, tarifaço, esse de hoje, e o governo Lula, a campanha do presidente Lula, muito com medo do que o Trump pode aprontar. No domingo, conversando com uma dessas pessoas, o que começa a surgir muito nos meios petistas é algo envolvendo, seria algo não longe de operação militar aqui no Brasil, isso eu nunca ouvi, um receio sobre isso, mas uma possibilidade de alguma informação repassada, seja pelo Nicolás Maduro, seja por alguma das autoridades ali do entorno do chavismo que... Ops! O medo de Lula é de alguma informação repassada por Maduro? Ou auxiliar de Maduro que está preso nos Estados Unidos? Entendi agora. Então, você só tem medo se você aprontou alguma coisa, né, irmão? Se você tem a consciência tranquila, deixa o cara estar preso, ele pode falar o que quiser, que não vai dar nada para você. Mas se Lula está com medo do que Maduro pode falar, tirem as suas próprias conclusões, né? Continuando aqui. Então, presas e sendo julgadas nos Estados Unidos, né? Basicamente, se a gente for uma manchete brutal, uma delação premiada do Maduro, ou de alguns dos seus auxiliares, tem o Saab, tem o Carvajal, o Lorival me corrija se eu estiver errado, alguns auxiliares que eram operadores financeiros do Maduro. Não estou dizendo que o governo brasileiro, a campanha do PT, acha que haja informação possível de atingir o Lula a partir daí, mas que pode ter algo tramado pela Casa Branca. 2014 lá atrás, está tudo isso nos autos da Lava Jato. Sim, mas seria informação nova, porque o Maduro está lá, inclusive, preso, né? Acho que por aí eu acho que eles têm algum receio, assim, do que eu noto, né? E isso vem crescendo cada vez mais. Receio de delação premiada de Maduro, Carvajal ou outro lá nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar, né? Isso nunca passou na minha cabeça. Que Lula tivesse medo do que Maduro pudesse falar. Nunca imaginei uma coisa dessa. Lula, essa alma mais pura do Brasil, um homem tão honesto, ele não pode estar com medo de uma coisa dessa. Não pode. Não sei se é coincidência ou não. Olha o que diz o Globo. Lula sinaliza aliados que vai procurar Trump na próxima semana. Que o discurso mudou, né? O discurso mudou da água para o vinho. Porque você lembra na primeira treta? Não vou ligar para Trump, não. Se ele quiser, ele me liga. Não vou procurar Trump, não. Se ele quiser, ele me procura. Ele sabe meu telefone. Agora, ele sinaliza que vai procurar Trump na próxima semana. E o Caio Junqueira fala de uma possível delação do Carvajal. Vai juntando aí os nó, viu? Vai juntando os nó. O presidente Lula sinalizou aliados que buscará conversar com Trump na próxima semana. A declaração foi feita no encontro do petista com parlamentares do PSOL e da Rede no Palácio da Alvorada nessa tarde. O encontro ocorreu
para oficializar o apoio da federação à reeleição do presidente. De acordo com relatos de 2 participantes, o petista defendeu o fim da guerra na Ucrânia e criticou ao Conselho de Segurança da ONU para conseguir encerrar o conflito. Nesse momento, Lula afirmou que já conversou nos últimos dias com Xi Jinping e Vladimir Putin sobre o conflito, que na próxima semana buscaria falar com Trump também. Bom, era só o que faltava, né? Lula querer resolver a guerra da Ucrânia com Trump. Isso é o que diz oficialmente, né? Porque eu acho que o receio é outro. O receio é outro. E por falar nesse imbróglio, aqui a CNN nos informa que Senado dos Estados Unidos pode votar indicação para a embaixada no Brasil hoje. Hoje. O Senado dos Estados Unidos pode votar nessa quinta a indicação do político republicano Daniel Pérez para assumir a embaixada americana no Brasil. Uma fonte republicana a par do assunto relatou à CNN que o nome de Pérez deve ser analisado em bloco com outros indicados para diferentes cargos da diplomacia dos Estados Unidos. Não importa. Não importa. Pouco importa. O que importa é que o nome do cara vai ser aprovado. E aí, o Brasil não vai ter nem aquela desculpa mais de dizer assim, mas ele nem foi aprovado ainda, né, pelo Congresso americano, nem foi. Já tinha sido aprovado na primeira etapa. Essa é só a segunda etapa. A primeira etapa era a CCJ. Ele passou na CCJ. 99% do caminho andado para ser aprovado. Né? Agora é formalidades. Agora vai pegar embaixador do Brasil, embaixador na Noruega, embaixador na Suécia, embaixador na PQP, vai botar todo mundo junto, vai aprovar tudo num balaio só. Acabou. É assim que funciona. Certo? Bom, já temos muita live pela frente. Não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Porra, doa uma assinatura para nós aí, galera. Eu não recebi uma assinatura, bicho. Como é que eu vou sobreviver assim, meu filho? Doe uma assinatura pra gente aí, cara. Me ajuda a bater a meta de assinatura. Ajude aqui os patriotas, ó. Não é pra mim, não. R$1, 2 conto, 3 conto, 4 conto, 5 conto. Ajude os patriotas. Nosso live tip tá aqui para você participar do próximo sorteio também. Ajuda aí, porque agora, a partir de agora, vai ser só porrada em esquerdista lacrador. Eu te prometo e eu não minto. Vamos começar com a treta do Chiquinho. Até mandei uma mensagem para ele hoje. Do Jeffrey Chiquinho com o Sestaro. Um Sestaro. Né? Cadê, meu pai do céu? Aqui. Vocês já devem ter visto esse corte que viralizou aí. Porque esse Sestaro é um belo de um vagabundo. Olha isso. Você podia, Sestaro, se você realmente quisesse eliminar o Lula, você estaria utilizando o teu engajamento para convencer as pessoas a irem votar. Mas você espanca o Flávio por questão estética. Eu não espanco o Flávio. Vocês é que querem defender o indefensável. Não, mas quer que eu aceite. Mas como indefensável? E defender o indefensável e defender o Lula. Eu acho que tá dando engajamento batendo no Flávio. Flávio, dá engajamento batendo no Flávio. Dá like batendo no Flávio. Claro que é isso. Claro que é isso. Para de bater no Flávio que vai despencar teu engajamento. Vai despencar. Não me confunda com você. Não me use a tua régua. Não me confunda com você. Eu não tô aqui pelo hype, rapaz. Claro que você tá. Não me confunda com você. Tudo isso que você tá fazendo é hype. Não me confunda com você. É completamente hype. Você que lambe bola dos outros. Não me confunda com você. Lula 4. Olha pra câmera e pede teu voto. Não me confunda com você. Você tá fazendo um desserviço. Pare de falar do Flávio, vamos ver o que vai acontecer. Não me confunda com você. Não fale que eu tô fazendo isso aqui por hype. Acabar com o teu engajamento. Beleza? Então é o seguinte. Engajamento de cu é rola. Cancela a monetização. Engajamento de cu é rola. Eu tenho 400 programas nesse canal que eu nunca falei de política. Acabou o teu engajamento. Engajamento de cu é rola. Você apareceu na minha timeline quando você começou a bater no Flávio. É? Pare. Reclama com o algoritmo. Você não falou mal do Lula Reclama hoje. com o algoritmo. Você não falou mal do Lula hoje. O Lula? Fala do Lula. O Lula? Você não falou hoje mal do Lula. Vamos, quer falar do Lula? Você falou que o Flávio é mentiroso. O Lula é o quê? Você falou que o Flávio é corrupto. O Lula é o quê? Eu não falei que o Flávio é corrupto. Então você falou. Você não fala do Lula, cara. Eu falei que o Flávio é corrupto. Você defende Renan, você bate no Flávio. Qual a qualificação do Flávio Bolsonaro? Peraí. Qual a qualificação? Peraí. Qual a qualificação? 24 anos de Congresso. Me fala o que ele aprovou e o que ele fez de bom. Você está falando de qualificação. Eu estou perguntando. Nós estamos falando de um advogado, deputado, senador da República, tá? É infinitamente diferente. É um cara que tem bagagem. Então, beleza. O certificado do diploma tá dizendo do caráter do cara? Porra nenhuma. Sestaro, você viu hoje o Flávio nessa batida de antagonista? Esse é o cara que vai salvar o Brasil?
Frouxo demais. Renan foi e destruiu. É a saudade da direita. Mas pra você nem o Lula é corrupto. Pra você nem o Lula é corrupto. Você falou que o Lula hoje, tem condenação. Hoje? Ele é corrupto hoje? O Lula é corrupto ou não? Tem condenação hoje? O Lula é corrupto ou não? O Lula? É. Eu posso dizer assim Ele pra é você. corrupto ou não? Que eu vou te dizer. Ele é corrupto? Não, não posso dizer isso. Isso é crime. Não há nenhuma condenação contra ele hoje, já. Maior corrupto da história do Tudo Brasil. bem. Fala, Estou quem? me retirando porque temos um Boa militante sorte. do Lula aqui, ó. Boa sorte. Ó, Vontade acabou bonita. o engajamento. Isso aqui é E tu? Lula. Pois é. Vocês podem ter suas críticas em relação a Chiquini, eu também tenho, mas ele mandou muito bem, brother. Chiquini mandou muito bem. Esse Sestaro é um bom de um vagabundo. Sestaro, você é um descarado e vagabundo, é isso que você é. É isso que você é. Você merecia ouvir e precisava ouvir o que o Chiquini te disse. Jogou na sua cara. Agora tá muito claro. Um cara que não consegue chamar Lula de corrupto, um cara que não consegue chamar Lula de ladrão. Então, meu irmão, tá na cara aí, né? De quem lado está, de que lado ele está e de quem é o cara. Se você tinha alguma dúvida, você acha que não tem mais nenhuma, né? Porque o cara não ter ele não conseguir chamar Lula de corrupto, tá com medinho. Tá com medinho de quê, Sestaro? Você é um bunda mole, rapaz. Você é um grande bunda mole. E eu sempre disse aqui, nunca fui convidado para o programa dele e nunca iria. Nunca fui e jamais iria para um programa de um verme vagabundo como esse descarado aí. Lulista, descarado, não tem coragem de falar de Lula, mas todo dia bate em Flávio Bolsonaro, bate em Eduardo, chama de covarde, chama de bunda mole, chama de frouxo. Frouxo é você, seu filho de uma... Frouxo é você, que não tem coragem de chamar ladrão de ladrão. Você é um bunda mole, rapaz. É isso que você é, um bunda mole, certo? Sua máscara caiu, o Brasil inteiro hoje sabe que você é esse merda e a quem você serve.